senhores, prefeito Celso, venho aqui falar de um assunto que não nos diz diretamente ao município de Carlos Barbosa. Um assunto que vem me intrigando, vereador Enio, e aí não fico satisfeito e tendo essa possibilidade de expressar o meu descontentamento com tais situações, é normal, natural que eu venha aqui para falar. É sobre o que não se fala, sobre o que se fala maciçamente nos últimos dias, as questões dos vazamentos das conversas do ministro Sérgio Moro, quando era juiz, com os promotores da Lava Jato. Parece-me que é o fim do mundo. Um juiz, então o juiz, falar com um promotor durante um processo. E tem que se fazer uma análise, e é esse o meu motivo de estar aqui. Primeiro se parte do pressuposto de quem ficou feliz com essa notícia. Quem ficou feliz? Primeiro de todos, Gilmar Mendes. Aí vocês já começam a ver ministro Gilmar Mendes, que é um maior protetor de bandido, de corruptos, de corruptores, sem dúvida nenhuma. Adora arquivar processo, inocentar, está doido para que condenados em segunda instância não cumpram mais cadeia. E se esse nobre ministro conseguir fazer a sua vontade, mais de 170 mil presos, prefeito, e eu sou policial civil, eu sei bem o que é, mais de 170 mil presos em todo o Brasil vão ser colocados na rua. Estupradores, assaltantes, homicidas, ladrões de banco, todas. Para qual objetivo? Para tirar da cadeia os corruptores, os corruptos que avacalharam, achincalharam com o Brasil nos últimos anos. Gilmar Mendes, o primeiro. Segundo, quem disse que o ministro Moro tem que se licenciar, tem que sair? Presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, petista doente, de carteirinha, é apadrinhado do deputado Vadir Damos, um ex-presidente da OAB, que são malucos, não tem explicação outra palavra. Felizmente a OAB aqui do Rio Grande, que representa os advogados do Rio Grande, não concordou com a posição desse presidente nacional da OAB. Então, nesse sentido, tu já percebe o grau de empolgação que deu nessas gente que quer defender bandido. Querem anular a Lava Jato. A Lava Jato, eu fiz uma simples pesquisa aqui rápida, mais de 250 condenações. Mais de 2.250 anos de condenações para todas essas pessoas condenadas. E aqui, quando se fala em condenado em Lava Jato, só se pensa no presidente Lula, ex-presidente Lula. Obviamente que não é só ele. Lá tem o Cunha, do nosso partido. Tem Sérgio Cabral, que foi do nosso partido, do MDB. São bandidos que têm que estar presos. Aí, sobre o manto de querer liberar o ex-presidente Lula, se faz esse auê, tenta transformar de todas as maneiras possíveis a opinião pública para dizer que o juiz Sérgio Moro é bandido. E aí se parte para o outro lado. Se analisarmos as conversas, primeira coisa, quem é do mundo jurídico, o Kirch, o Aleph está se formando, o Kirch é formado, para se usar uma informação, uma quebra de sigilo telefônico ou algo assim, somente com ordem judicial. Bandidos teriam invadido o celular do Moro e dos promotores e teriam supostamente extraído essas conversas. E quem que garante que essas conversas são reais? Então aí já tem um crime também nessa situação. Considerando que fosse tudo legal, tivessem ordem judicial para usar isso, as conversas foram deles, qual é o mal que tendo um juiz dizer não é muito tempo sem operação, 30 dias sem operações? Pode-se dizer que não é ético, mas algum desses bandidos condenados foram éticos uma vez na vida? Algum deles foram? Quando fizeram todas as tramas, as maracutaias, os roubos bilionários, eles pensaram em ética? Eles pensaram de quem está na fila do SUS?
de quem está sem creche, parece, e aí parte lá do Supremo, do ministro Supremo, que quer tornar a imoralidade uma coisa comum no Brasil. Quem rouba, bom, se não condenou, não tem uma imagem autorizada, não tem 1000 testemunhas, não pode ser condenado. A Lava Jato já trouxe 14 bilhões de dinheiro roubado, trouxe de volta. Se fossem todos inocentes, esse dinheiro teria voltado? Há mais de 40 bilhões que estão tentando repatriar. É um absurdo, e por isso que eu uso esse espaço aqui para tentar difundir isso, o meu pensamento, porque quem trabalha na sua área jurídica, na área policial, que trabalha há 26 anos tentando combater o crime, o que o ministro Gilmar Mendes vai falar na tribuna é um tapa na cara de quem trabalha a vida inteira com isso. É um tapa na cara. Não podemos mais tolerar isso. Não podemos. Concordo, até pode não ter sido ético, mas o juiz fala com todo mundo. O juiz fala com os advogados de defesa. O juiz fala com o promotor. Se não é por aplicativo, fala na sala deles, em conversas reservadas. Não podemos, sob esse pretexto, colocar em dúvida toda a Operação Lava Jato. Talvez seja o momento realmente de se encerrar essa operação lá em nível de Curitiba e difundir para os estados, que tem muitos juízes, muitos procuradores competentíssimos que podem continuar o combate à corrupção. Mas não podemos pôr sob desconfiança tudo que foi feito. Acredito que o juiz Sérgio Moro deve ser considerado, e na minha opinião é um herói nacional. Porque se não fosse esse juiz, que seguramente teve seus familiares ameaçados, teve a sua rotina alterada em razão dos bandidos que ele estava julgando, nós não teríamos descoberto o que é esse país, o que era. Tomara que os demais ministros do STF, que quem vão julgar isso, que vai desaguar lá, tenham a consciência, vereador Enio, tenha o discernimento de entender que o Brasil não pode mais ficar à margem de bandido na política. Não pode. E de empresário também bandido. Porque só o político sem ter um empresário corrupto também não se completa a corrupção. Então, são situações que me deixam bastante agoniado, essa é a palavra. Porque nunca se sabe se um advogado do ex-presidente Lula, que peitou desde o início, sempre enfrentando o juiz, os promotores, sempre foi enfrentamento. Nunca se sabe se um recurso deles, que já fizeram mais de 180 recursos, só no caso do triplex, se cai na mão de um Gilmar Mendes, o que pode acontecer? E o ex-presidente Lula, como foi o Cunha, o Eduardo Cunha, não foram julgados só pelo Moro. O juiz Sérgio Moro julga sozinho na primeira instância. Depois são 3 desembargadores que julgam. Mas não satisfeitos foram 5 ministros do STJ. E mesmo assim, alguém quer que toda a operação seja cancelada. Olha o absurdo que estão tentando fazer nesse país. Eu acredito que nós deveríamos, enquanto os homens públicos, quando tivermos a oportunidade de falar com nossos políticos, nossos representantes, deputados federais, senadores, cobrar uma posição firme com relação a isso. Não se pode sair em defesa de corrupto. Os deputados federais e senadores vêm precisar do nosso apoio aqui, em época de eleição. Então agora tem que nos representar lá. Essa é a minha opinião. Vou dar os aplausos para concluir, vereador Denir, por favor. Sim, presidente. Só para complementar, ajudar a tua explanação, o deputado federal Davi Miranda, que é do PSOL e
que é casado com o jornalista Jean, que foi o fundador do site, do Intercept aí, hoje encaminhou à Polícia Federal denúncia de que está sendo ameaçado de morte. Engraçado que ontem, numa rede de TV aí, um noticiário, ouviram um professor especialista em tecnologia, e aonde ele disse que essas mensagens não tem como comprovar a origem dela e não tem como dizer que elas estão corretas, porque no momento que eles puxaram essas mensagens, eles podem alterar, porque vem para uma máquina e eles podem entrar e colocar o texto que eles querem. Então, quer dizer, ontem saiu isso na imprensa, um professor de tecnologia, entendido em informática, justificando isso e dizendo que não tem como comprovar, e hoje ele diz que está sendo ameaçado de morte. Então, quer dizer, alguma coisa tem de errado, quer se defender agora, talvez, quer justificar, talvez, que tem alguma ameaça para até tentar incriminar mais ainda quem está tentando incriminar, e que acreditamos nós, brasileiros, que o Lava Jato está fazendo um papel muito importante para a nossa sociedade, está botando os pontos nos is e tem que realmente punir todos os envolvidos, independente de partido, que não se fala em partido, se fala em envolvidos. E tem muita gente envolvida. E está na hora realmente de se passar limpo esse Brasil, presidente, para que possamos sim começar de novo o nosso país, para que nossos jovens, nossos filhos, nossos netos tenham um futuro pela frente. Não podemos continuar da maneira que está e aceitando o que se passa em Brasília numa boa. Obrigado, presidente. Obrigado, Denir. É exatamente isso. Quando tu pega um assunto sério como é a Lava Jato, e se vai olhar com viés político, não tem como. Quem é da esquerda vai condenar, quem é da direita que quer um país sério vai aplaudir, mas não pode ser assim, não poderia ser assim. O judiciário, em tese, sempre foi independente. Não posso questionar uma condenação em primeiro grau, que foi condenado em segundo e terceiro grau, por causa de uma conversa de um promotor com um juiz. Esse Greenwald, que é o diretor do site Intercept, é um esquerdista petista. Óbvio que tem algum interesse por trás disso. É óbvio que eles cometeram um crime para conseguir essas informações que ninguém sabe se são verdadeiras ou não. Mas a gente vive numa insegurança jurídica tão grande que não se sabe. Eu passei a acreditar no Brasil quando se começou a combater a corrupção. Não podemos ter uma obra orçada em 500 milhões no início, que quando se conclui, depois de 5 anos, vai para 1 bilhão e 500 milhões. E era assim, o normal era isso, vereador Alex, era normal. E foi por anos e anos e anos. Tem uma usina nuclear, não sei se é Angra 1, Angra 2, não sei os valores, mas foi orçado em 1 bilhão, se gastou 15 e não tem 50% da obra concluída. Isso não podemos mais admitir. E como é que nós podemos fazer aqui, minimamente? É combater essas pessoas que querem que volte à forma antiga que era tratada a política. Nós temos o dever contra o político. A comunidade tem que ficar a par das informações, saber do que a Lava Jato não condenou só o Lula. Condenou pessoas de 15 ou de 20 partidos diferentes. Então não pode ser assim. Temos o dever, vereador Matheus, de cobrar dos nossos representantes. Não podemos admitir que um deputado que veio aqui pedir voto vá lá e defender, pedir para que seja acabada a Lava Jato porque quer defender bandido. Não podemos admitir. Obrigado pela atenção, senhores vereadores.